Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A paz e a alegria do Senhor esteja com vocês. Nossa reflexão de hoje está baseada na primeira leitura da liturgia, que é dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, do versículo 26 ao 40. Diz o texto: Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Aqui, se fosse eu, prontamente já ia questionar: Senhor, se é para eu evangelizar, o que eu vou fazer num lugar deserto? Mas Filipe não. Filipe tinha acabado de receber o Espírito Santo. Ele sabia que quando Jesus manda fazer alguma coisa, é para fazer, e que evangelizar exige prontidão. Filipe levantou-se e foi. Continuou o texto. Nisso apareceu um eunuco, etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Veja, ele era etíope, era um estrangeiro pagão, era administrador-geral do tesouro da rainha da Etiópia, era alguém importante, tinha ido em peregrinação a Jerusalém e estava voltando lendo o profeta Isaías. O que isso queria dizer? Que ele estava procurando por Deus, ele estava interessado no Deus dos hebreus. E Deus nos manda sempre onde tem alguém procurando por ele. Continua o texto. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-se desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? Veja, evangelizar pede suavidade, tato. Filipe quis primeiro saber em que o eunuco estava interessado para depois levar a mensagem que ele tinha para levar para o eunuco. Continua o texto. O eunuco respondeu: Como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. Ou seja, ele estava realmente interessado no conhecimento da verdade. Continua o texto. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Veja, Jesus às vezes é uma novidade para o ouvinte. Ele absorverá muito melhor a mensagem que você tem se você partir de onde ele está agora. Você não pode pegar alguém totalmente cru em termos de cristianismo e tentar enfiar de pronto na cabeça da pessoa que Jesus veio aqui porque ele tinha pecado, porque você tinha pecado e morreu para te salvar. Você precisa saber o que a pessoa tem, o que ela conhece, para depois levar Jesus gradativamente até o coração dessa pessoa. Continua o texto. Eles prosseguiram o caminho e chegaram ao lugar onde havia água. Eles prosseguiram o caminho. Evangelizar não raro é uma caminhada extensa, um caminho a ser percorrido e não um ato isolado. Continua o texto. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? Veja, ele ouviu Jesus e de pronto aderiu a Jesus, ele quis ser batizado. Quando se conhece a Jesus, se tem urgência de aderir a ele. E continuou o texto. O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não ouviu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Veja, ele recebeu
a mensagem de Jesus, ele aderiu prontamente a Jesus com alegria, quis Jesus, mas ele não voltou com Filipe, ele prosseguiu sua viagem. Nem sempre quem recebe a nossa mensagem vem conosco. Isso não é importante. O importante é que Jesus vá com ele. E finaliza o texto. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Ou seja, cumprida essa missão, a jornada continua para Filipe. Como depois de cada missão nossa, a jornada continua para nós, até a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.